Na mesma época, o caso da que Daniela também foi Pérez. muito falado por conta do coração dela, que também teve essa questão de ser um ritual satânico, a morte dela, que a gente sabe que talvez não tenha sido, pelo que leva a entender. Você chegou a ver o documentário? Eu trabalhava com a Daniela. Você trabalhava com a Daniela? Ai, meu Deus do céu. Eu trabalhava na TV Globo nessa época e eu estava no estúdio nesse último dia de vida da Daniela. Então, assim, eu fui uma das pessoas que foi extremamente impactada por esse caso. Eu fui muito impactada. Até porque toda a equipe teve que prestar depoimento. Eu tenho a mesma idade da Daniela, então, assim, a gente regulava de idade, né? A Daniela, filha da Glória, sabe? Uma atriz em ascensão, e ela estava em ascensão não é porque era filha da Glória, porque ela realmente Era uma tinha menina muito talento, carismática. sim, e talentosa, uma menina muito reservada, sabe? Uma moça muito reservada, muito educada, incapaz, sabe, de... Porque você podia, sabe, tem pessoas que sobem a cabeça. Que Ah, eu sou deslumbram, filha. sim. Não, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa querida, uma pessoa... Ela parecia ser muito simples, muito E, consciente, assim, assim. muito voltada para a profissão dela, né? Sabe, galgando aqueles primeiros anos profissionais que não são fáceis, né? Você precisa, de novo, E provar dava que para ver que você é ela boa. gostava da arte, ela era Sim, dançarina assim, também. uma dançarina, assim, sensacional. Assim, antes até de ser atriz, ela era uma grande dançarina, né? Fazia dança de salão como ninguém. Assim, ela, sabe, linda. E ela virou a namoradinha do Brasil, né? Sim, Porque sim. era a gente está falando na época a TV Globo, ela, assim, ela dominava, assim, de verdade, assim, a gente era meio ET, sabe? Você trabalha no lugar onde todo mundo gostaria de estar, onde todo mundo assiste o que eles estão produzindo. E Por ser do tamanho que ela era, que eu acho que essa mídia realmente não perdoou. Porque filha de Glória, de um talento muito promissor, já mostrando a que veio com pouca idade. E aí contracena com o Guilherme, que ao mesmo tempo estava buscando incansavelmente esse lugar ao sol, a qualquer custo, né? A qualquer preço, e tem essa decisão tão ruim com a companheira dele. Por que você acha que foi tão questionado o relacionamento dos dois e essa questão religiosa do que propriamente o crime ali, o que o motivou de fato? você sabe que eu conversei já muito com a Glória, né? E eu não tenho dúvida que ele fez o que ele fez. O alvo não era a Daniela, o Era a alvo era a Glória. Glória. A Glória, autora da novela. E aí a gente tinha uma questão. O personagem da Dani, que era a Yasmin, ela vivia um triângulo ali amoroso, né? Uhum. Com o Guilherme e o Fábio Assunção. E já estava pré-determinado, né? Porque quando uma novela ela é apresentada, você já vai, né, criando, né, a estrutura dos personagens e o que vai acontecer mais ou menos com cada um. Pode mudar? Pode. Com a aceitação do público, Sim, claro. mas a tendência é que você siga aquela estrutura que foi entregue. E já estava pré-definido que a personagem da Dani terminaria com a personagem O do Fábio Fábio. Assunção, né? E o que acontece? O Guilherme não aceitava isso. Na verdade, ele queria, né, mostrar que seria muito mais vantajoso para a novela, para a obra, que a personagem da Dani terminasse com ele. Porque o que acontece? Ele ali também experimentou sabe, aquela coisa, sabe, o prazer de virar Um uma galã, super celebridade, era capa de tudo quanto era revista, apareceu como nunca, a gente está falando de uma novela em E horário de fato tinha nobre. tudo para ser. Sim, mas o que não desmerece a personagem dele de não terminar com a Daniela. Sim. Entende? Não ficaria nem maior nem menor, mas na cabeça dele, ele cria toda uma estrutura de que a minha personagem tem que terminar. E aí, o que ele faz?
ele perturba, né? Então vai perturbar a produção, entendeu? Para chegar até a glória, porque isso é muito natural, tá? Assim, a gente escutava direto, qual é a gênese do meu personagem? Por que meu personagem aparece pouco? Quando você está falando de uma novela, às vezes tem 300 personagens, é um monte de núcleos, sabe? São núcleos gigantes. Uhum. E assim, é lógico que uns personagens vão crescer mais, outros talvez menos, porque é uma questão da aceitação, que o público quer ver. Enfim. E era no final do ano, e lá na TV Globo é assim, né? A gente tem que escolher se vai folgar entre. Porque a gente está falando do Natal e Ano Novo. Ou você folga no Natal ou no Ano Novo. E eu lembro que, como a minha família estava lá, eu falei: não, tudo bem, eu vou trabalhar nesse período e folgo depois. E até porque você não tem toda a equipe ali, né? Você tem que dar folga para uma parte da equipe. E eu lembro muito bem que os capítulos estavam atrasados, a novela estava com pouca frente de gravação, para que as pessoas entendam. Você não grava uma novela de forma... No dia que ela... Não, e de forma... sequencial. Exatamente. Você vai gravar ela por cenários. Então, sei lá, você vai pegar um bloco, que é mais ou menos uma semana de capítulos, e a produção vai desmembrar isso. Então, vamos gravar aqui a casa da Vera Holtz, aqui o Clube das Mulheres, vamos gravar a casa da Yasmin, porque você montou aquele cenário, você vai gravar muitas cenas ali. Todas as cenas que são da semana lá. Exatamente, você tem uma questão de continuidade, tem que trocar roupa, né? Então, muita gente às vezes vê problema de continuidade, é isso, porque não teve uma continuidade bem feita, aí entra com a roupa errada, porque o cabelo tá errado, mas é bem complicado, porque é muito mais barato você gravar por cenário do que você gravar sequencial. Imagina montar e desmontar, é muito caro. Claro. E a gente gravava na Taikon, porque a cidade cenográfica, no Projac, só funcionava como cidade cenográfica. Os estúdios ainda não estavam prontos. A gente não tinha estúdio. Então, você tinha parte dos estúdios na Vênus Platinada, que era na Von Martins, lá embaixo no Jardim Botânico, uma parte de estúdios ali onde era aquele complexo do Renato Aragão, onde fazia Cacete Planeta, que era mais uma parte de shows, a Taikon, onde estava para o pessoal da novela que antigamente era 8, agora passou para 9, do horário nobre, e tinha alguma coisa na Cinédia. E a gente gravava lá. O que acontece? Eram várias cenas do cenário da Yasmin, da casa dela. E eu não me lembro agora por que é que o nosso gerente de produção desmembra a última cena do Guilherme, porque ele grava uma sequência, aí ele fica um tempo parado para gravar uma pequena última cena, e depois acho que ainda tinha umas 2 ou 3 cenas dela ali com a família. E é comum fazer final alternativo, né? Você, às vezes, nem o ator sabe qual vai Não, ao a ar. questão não era essa, porque assim, você tem que... A produção funciona assim, vamos tentar reunir, sei lá, então nós temos 15 cenas, Jéssica, tá? Então, sei lá, o Guilherme vai estar em 3 cenas, vamos gravar logo as 3 dele para ele ir embora. Então, a gente vai se livrando das pessoas, Então, ele já sabe? sabia exatamente o que ia acontecer. Então assim, porque aí você vai diminuindo o número de pessoas, você vai diminuindo a quantidade, né, de gerenciamento, Claro. porque o ator, ele quer ir embora. Tá? O ator chegou, ele quer gravar, ele quer ir embora. Essa coisa, nenhum ator gosta de ficar lá. Imagina ainda entre Natal e Ano Novo, que você quer fazer o quê? As pessoas estão fazendo compras para o final de ano, arrumando, sabe, sua vida de viagem. Ator faz peça, está fazendo publicidade. Imagina uma novela no pico. Ele não quer ficar lá, tá? Ele quer ir embora. A primeira coisa que ele fala, não dá para colocar minhas cenas todas juntas para eu poder ir embora? A não ser que aconteça alguma coisa que fala, não dá. Tá. Mas ele ficou lá ainda um tempão, e assim, meio me enrolando, mas assim, isso é incomum? Também não é. Entende? A pessoa ficou, no mínimo você fica assim, olha, eu queria... Não é comum, não é natural. Mas também não é incomum. Por exemplo, talvez você ou eu, no lugar dele, falou, eu já acabei, quero ir embora, vou embora daqui, vou pegar, sabe, sabe, estamos no final do ano, no Rio de Janeiro. Mas ele fica. E naquela noite, naquele dia, né, porque aquele estúdio vai até bem tarde da noite, ela vai cortar o dedo no cenário. E ela volta, fala, cortei o dedo. E eu lembro que a camareira estava ali, o nome da camareira era Amélia. E a camareira
pega mertiolato, que é vermelho. Eu e naquela lembro. época, o mertiolato Ardia. ardia. Eu lembro que quando a gente passa isso no dedo dela, ela reclama muito. Nossa, tá ardendo muito. Essa mesma noite, essa moça morreu com várias punhaladas. E uma das coisas, né, que o delegado queria entender, o que, que era aquela coisa vermelha no dedo dela, né? Que aí a gente esclarece tudo que tinha sido o mertiolato, que ela tinha cortado o dedo na porta do estúdio. Mas o que acontece? Ele fica, o carro dele estava no estacionamento ali, eles vão... E naquela noite, ela ia para um ensaio, encontrar o marido, o Raul, e ela tinha convidado a Marilu Bueno. A Marilu Bueno ia fazer companhia para ela. E como que funciona, para vocês entenderem? Da Taikon, a Taikon é longe, é lá na Barra. A maioria das pessoas ainda não morava na Barra, morava todo mundo aqui para a zona sul do Rio de Janeiro. Uhum. Então, saía um ônibus de produção trazendo todo mundo até a Vão Martius. E de lá, cada um pegava o seu carro, né, o seu transporte e ia embora. E a Marilu falou para mim, eu lembro para mim e para o Cabeça, não, eu não vou com a Dani mais, eu vou voltar no ônibus com vocês. Então, entrou todo mundo no ônibus. Eu lembro que ela vai tirar foto com umas crianças, que são aquelas fotos... As fotos que saíram, sim. Exatamente, ela e ele, cada um entra no seu carro, vai embora, a gente vai embora, traz todo mundo, Marilu não vai com ela. E de manhã bem cedinho a gente recebe a ligação, porque a gente teria um dia bem puxado de gravação, bem puxado, que as gravações tinham sido canceladas porque a Daniela tinha sido assassinada. Nossa. Naquele primeiro momento, ninguém sabia o que tinha acontecido ainda, né? Mas eu digo que se tem um anjo nessa história, foi aquele advogado que, quando passa, avista aqueles carros, porque hoje, quando a gente vai pensar no local, já tem muito empreendimento imobiliário, mas era uma área que não tinha isoladíssima. nada. Era sim. mato, tinha mato para todo lado. E ele vai chamar a polícia e a polícia vai chegar. Quando ele passa, eu acho que aí eles vão embora e a polícia chega e encontra a Daniela do lado do carro, aí já morta, com várias punhaladas. No primeiro momento ninguém sabia o que era, se era uma tesoura, se era uma faca, mas ela... E atribui esse crime a sacrifício religioso que foi muito divulgado na época, né? Mas que não é isso. Não é, não é. Não Eu é só fiz isso. associação porque realmente era uma coisa que estava em alta. Volta nessa história e aí vai entrar a saga da Glória. E isso é muito triste. Porque se não fosse essa mãe, talvez esse crime não tivesse esclarecido até hoje. E ela vai vestir, sabe, aquela armadura de mãe. Ela falou, não, minha filha, a gente está junto aqui, sabe, em qualquer lugar no além. E ela fica ali porque... Quais eram as informações? É que eles tinham parado num posto de gasolina, aí os frentistas viram ali, tinham informações, eles vão seguir adiante, eles seguem, né, eles estão juntos seguindo o carro, para ali naquele local e é onde ele comete o crime. Passa que esse advogado que vai ver anota a placa do carro, só que ele tinha adulterado com uma aquela letra, né? fita, Uhum. né, pretinha, esqueci o nome da fita agora, Mas a eu fita sei qual é. isolante, né, preta, assim. E então a polícia tinha uma parcial. Só que essas pessoas do posto, esses frentistas, e depois ela também vai entrar em contato com outro, a empresa o cara que vai lavar o carro. Essas pessoas todas são as pessoas que são fundamentais. Eles ficam com medo, e eles têm medo de ir prestar depoimento. Então, ela vai implorar, pedir para que eles fossem, para que eles, por favor, porque era a filha dela. E ela faz um trabalho ímpar. Ela também vai conversar com toda a equipe. Ela recebe ali uma permissão da emissora para parar de escrever a novela por um período. O Gilberto Braga que vai escrever alguns capítulos, mas ela tem que voltar e terminar a novela. Isso é muito pesado. E, ao mesmo tempo, tem que lidar com rumores de que a filha tinha um caso com
o Guilherme, né? Mas assim, isso tudo vai vir, né, Jéssica, porque aí é uma questão da especulação, porque vende, e as pessoas vão misturar o que elas estão vendo na novela com a questão da vida real. Então, muito ali era, então, sabe, se eu não vou terminar com ela, ninguém mais vai terminar. Entra muito mais numa questão, sabe, de obsessão. Para mim, é um crime que tem Hoje é muita totalmente claro isso, obsessão. sim. Então, assim, se não vai terminar com a minha personagem, não vai terminar Com ninguém? com mais ninguém, porque quem manda aqui. Então, você entende como Sim. ele fica com controle disso aqui? Olha que poder que a pessoa tem. E aí você consegue entender que esse crime era para destruir a Glória. Era para em cima da Glória. E de certa maneira, Sim, destrói a Glória. destrói. Destrói a Glória. Essa mulher é muito forte, eu tenho todo o meu respeito Eu para também. ela, a força que ela teve. Anos para ela conseguir ter um fechamento de tudo isso. É muito triste tudo que todo mundo ali passou, né? Porque, independente de qualquer coisa, todos nós fomos impactados.